Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para a última parte, né, o capítulo 6º do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Vem comigo, vamos lá, né? Esse capítulo aqui é o capítulo que trata do processo legislativo, né? Processo legislativo. Previsto aqui, né? Tá aqui, né? Quando a gente fala previsto no manual, né? Quando nós falamos assim, né? Processo legislativo, né? Processo é o caminho, né? Processo legislativo. Esse processo legislativo aqui significa o quê? A edição de leis, né? Então, este capítulo, né, ele visa o quê? Ele visa a explicação, né, como que vai ser o processo. E o processo legislativo, nós temos aí, ó, a iniciativa. O que significa iniciativa? Quem está legitimado pela Constituição Federal em propor a lei. Né? Ah, professor, qual que é, professor, a competência originária de propor leis? É claro, é do próprio Poder Legislativo. No caso federal, né, deputados e senadores. Então, deputados e senadores. Agora, tem algumas matérias, algumas situações específicas, tá, que o Constituinte reservou essa capacidade de propor leis para determinadas pessoas, em especial o presidente da República. Tá? Então, a iniciativa, né? Quais são as iniciativas? A gente vai falar tudo. Né? Discussão, né? Então, a pessoa faz o quê? Vai propor a lei, né? Essa lei, ela passa por discussões internas, né? Da onde que são essas discussões? No próprio legislativo, né? Depois, emenda. O que significa uma emenda? A gente vai ver todos os tipos de emenda aqui. Tá? Emenda o quê? Alterar a proposta, a iniciativa, né? Uma competência originária de quem? Dos próprios membros do legislativo, né? Depois da emenda, emendar, né? Vai para a votação, né? Aprova. Né, emenda, vamos colocar assim que fica bonitinho, ó, emenda, né? Ó, depois da emenda, professor, nós temos o quê? Votação, né? Aprovado o projeto, nós temos sistema o quê? De sistema de pesos e contrapesos. Um poder controla o outro, né? Então, o poder legislativo aprova a lei e o poder executivo, no caso o presidente da República, sanção, né? Vai para a sanção, a apreciação, né? Depois da sanção, ele pode vetar parcial ou total o projeto, né? Depois disso, vai para a promulgação. Da promulgação, depois a publicação. Né? Então, está aí a publicação, a lei está em vigor. Então, esse é o processo legislativo. Né? Professor, eu quero ficar craque nesse assunto. Cara, então vamos lá. Ó, Constituição Federal de 88. Tá? Isso, nós vamos, nessa aula, vamos diversas vezes para a Constituição Federal. Os artigos, olha só, né? Os artigos aqui, ó, 59 a 69, ele trata das leis, né, dos procedimentos, em especial esse procedimento aqui. Bacana? Fechado? Então, bora, né? Então, isso aí é o processo legislativo. Fiz uma pequena introdução para vocês, né? Cara, esse texto aqui desse manual é muito bom, né? Rapaz, o cara que estuda direito constitucional, que está estudando poder legislativo, né? Esse manual aqui é muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Vamos lá, né? O artigo 59 da Constituição, ele trata do processo legislativo, tá? Então, o processo legislativo, olha aí, ó, a seção número 6, né? Esse aqui faz parte do quê? Da organização dos poderes, né? A organização do Estado, poder legislativo, né? Ó, disposição geral, artigo 59, né? Subseção 1. O processo legislativo compreende a elaboração de, olha só, o que a Constituição traz, né? De quê? Primeiro, ó, emendas à Constituição. Tá? Então, nós temos a Constituição no topo da pirâmide, né, da hierarquia das leis no Brasil, né, o topo da hierarquia, e nós temos a emenda à Constituição. Depois, leis complementares, nós iremos estudar leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Né? Esses dois últimos tópicos aqui, tá? Ó, decretos legislativos e resolução são de competência do Congresso Nacional. Tá? Resoluções, especificamente, competência do Senado Federal. Senado Federal. Aí, bacaninha. Nota 10, né? Fechado, né? Bora. Né? Vamos aqui.
E agora, professor, agora, né, a melhor forma que eu escolhi para ministrar esse assunto aqui é indo, né, vamos aqui, ó, parágrafo único, né, a lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, né. Aí, ó, lei complementar disporá. Professor, qual que é essa lei federal aqui? Então, hoje nós temos, né, a lei complementar número 95. Então, a lei complementar número 95 vem atender, ó, a lei complementar. Aqui a gente já passa uma diferença entre lei complementar e lei ordinária. Ó, lei complementar, ou seja, quem complementa, complementa alguma coisa, né? O que essa lei vai complementar? Essa lei vai complementar o dispositivo consagrado no artigo 59 da Constituição. Olha aí, né? Lei complementar, né? Olha, ó. Então, nós temos aqui uma das grandes diferenças de lei complementar da lei ordinária em relação ao quórum de aprovação, um quórum mais qualificado, é a maioria maioria da casa, né? O outro é a maioria simples, que é a lei ordinária, né? Disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, né? Então, nós temos aí essa lei complementar número 95. Professor, eu quero estudar com profundidade, eu quero ficar competitivo. Há necessidade de eu estudar a lei complementar 95? Não. Né? Não vai estudar, não precisa estudar. Agora, uma coisa eu falo para vocês, tá? Uma coisa eu falo para vocês. Se no edital, tá? Se no edital, tá? Se no edital de vocês, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom aqui. Se no edital de vocês, tá? Se no edital de vocês... Opa, ficou muito, né? Está muito pequeno aqui. Não, agora foi muito. Se no edital de vocês constar lei complementar 95, cara, aí papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês. Aí vocês têm que estudar, mas se no edital não constar expressamente, né? Expressamente para vocês aí a palavra lei complementar 95, não há necessidade. Tá? Somente essa aula aqui é mais do que suficiente para você acertar todas as questões sobre o manual de redação da Presidência da República. Né? Vem comigo, vamos lá, capítulo 6º, né? O processo legislativo, né? Processo legislativo, né? Ok, capítulo 6, introdução. Aí a gente começa aqui, né? Aí eu já fiz todas as marcações no texto. Ó. Decreto legislativo, tá? O que vem a ser o decreto legislativo, né? Ó, decreto legislativo e a resolução são utilizados pelo Congresso Nacional. Isso já falei já alguns minutos atrás, né? São instrumentos do Congresso Nacional. Ou por uma casa ou por suas casas, por tratar de matéria de competência exclusiva, tá? Competência exclusiva, bacana, né? Professor, quais são as matérias de competência exclusiva, né? Aí nós temos que ir no quê? Né? Ó, nós temos que ir aqui, tá? Olha aqui, ó, nós temos que ir nesse cara aqui, que é na Constituição Federal. Professor, aonde que eu vou saber da competência exclusiva? O assunto agora chama-se Decreto Legislativo e Resoluções. Tá? Decreto Legislativo e Resoluções. Decretos legislativos e resoluções são instrumentos normativos editados pelo Congresso Nacional. Tá? E esses decretos e essas resoluções é para o atendimento de sua competência exclusiva. Pergunta que não quer calar. Aonde que estão previstas essas competências? Aonde que eu sei quais são essas competências? Você tem que saber buscar. Aonde que é? É na Constituição Federal. A gente vem aqui, ó, da Constituição Federal. Vamos achar aqui, ó, das comissões, né? Aliás, vamos lá no começo desse capítulo aqui para vocês terem uma noção, ó. Já passei aqui, ó, Senado Federal, tá? Então, processo legislativo, claro, a gente tem que saber tudo, né? Só atribuições do Congresso Nacional, aqui, ó. Título 5 da Organização dos Poderes. Capítulo 1º, Poder Legislativo. Ó, organização dos poderes, você tem que entender, cara. Tá? Dos poderes, né? Primeiro poder, Poder Legislativo, capítulo 1. Capítulo 2, Poder Executivo. Capítulo 3, Poder Judiciário. Então, cada capítulo desse vai trazer as orientações constitucionais de cada poder. Vamos lá, né? Congresso Nacional. Você sabe que o Congresso Nacional ele é formado por duas casas, né?
a Casa do Senado, né, que é a representação de quem? Do Senado. É a representação dos Estados Federativos. Tá? E nós temos o quê? Nós temos aqui 3 representantes por cada Estado, né? E nós temos aqui outro, é a Câmara. Olha aí. 2 deputados. A Câmara dos Deputados representam quem? O povo brasileiro, tá? Salvo engano, são 504 deputados que nós temos aí no Brasil atualmente, né? Tá aí, né? Ó, então, ó, sessão do Congresso Nacional. Então, ele vai trazer, ó, o poder legislativo exercido pelo Congresso Nacional, que compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pronto, tá? Tá aí. Esta aula aqui vai ser uma aula ampliativa que eu vou passar para vocês, tá? Ampliativa, tá? Vamos lá. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Por isso que nós temos um mandato de 4 anos de deputado, né? Salvo o senador, que são 8, né? A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo. Aí, ó. Eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e em cada território e no DF, né? O número total de deputados, ó. Cada território elegerá 4 deputados, isso aqui não vem ao caso, né? O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos pelo princípio majoritário, tá? Majoritário. Proporcional, deputado. Por que proporcional? Né? Porque são várias vagas, né? E essas vagas, né, serão de forma proporcional distribuídas para os partidos, tá? Aí tem todo um sistema aí eleitoral, um cálculo disso aí. Eu conheço bem esse cálculo, inclusive, né? E o majoritário? O majoritário ganha quem tem mais voto, né? Às vezes, né, no sistema proporcional, o cara entra numa chapa que ele é o mais votado na chapa. Mais votado na chapa, mas ele não leva. Por que ele não leva? Porque o sistema é proporcional, tá? Ou seja, ele teve mais votos que todos, toda a eleição. Só que o voto dele somado com os companheiros de chapa não bate o coeficiente. Não batendo no coeficiente, o cara está fora, porque o sistema é proporcional. Está aí, né? Ok, né? Vamos lá. Ó, será eleito com 2 suplentes, o senador, bacana aqui, né? Ó, 3 senadores para o Estado, mandato de 8 anos, né? Ok, né? Ok, bacana, né? Aí vem atribuições do Congresso Nacional. Aí, ó. Cabe o Congresso Nacional, né? Com sanção do presidente da República, um sistema controlando o outro. Não exigida esta para especificando o artigo 49, 51 e 52. O que diz o 49, professor? Muito simples, ó. 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é competência, então nós temos um sistema de pesos e contrapesos. Um sistema controla o outro, tá? Então, as leis do Legislativo passam pela sanção do Executivo. Bingo, 10. Agora, aquelas competências exclusivas, tá? Tipo aqui, ó, artigo 49 do Congresso Nacional, não necessita ser o quê? Não necessita ser referenciada pelo Congresso Nacional, pelos presidentes da República, né? Então, aqui ele fala 50, quer ver, ó? 50, 51 e 52. A gente vai falar para esses caras aqui, né? Então, aqui, ó. Vamos lá. Competência exclusiva. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos e compromissos gravosos do patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra. Olha aí, ó. Celebrar a paz, né? Autorizar o presidente da República a se ausentar do país, né? Aprovar o estado de defesa, sustar atos normativos, né? Ó, mudar temporariamente sua sede, fixar idêntico subsídio, né? Fixar subsídio do presidente, né? Julgar anualmente as contas, fiscalizar, zelar pela preservação da competência legislativa. Então, olha, todos aqui são o quê? Ó? Competências exclusivas, né? Competências exclusivas, né? Ó, Câmara dos Deputados, as suas comissões, ok? Ó. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, ok? E o 52 vai falar do quê? Competência do Senado Federal. Voltando no texto, tá? Voltando no texto, ó, competência aqui do Senado, né? Deixa eu passar uma coisa interessante aqui, ó. Autorizar operações externas, né?
de natureza financeira. Fixar proposta do presidente, limites globais do montante da dívida. Ó. Fixar por proposta do presidente da República. O quê? Limites, né? Por exemplo, aqui, tá? Fixar. Esse fixar aqui, o Senado Federal, ele vai ditar uma resolução. Dispor sobre limites globais e condições. Vai ser o quê? Resolução, tá? E assim por diante, né? Então pronto, cara, ó. Então a gente já sabe que então são as competências exclusivas. Voltando no texto, né? Porque você tem que estudar com essa profundidade. Não pode ter auto-engano, né? Então vamos lá. Ó, ok. Então o assunto é decreto legislativo e resolução, tá? Bacana. Competência exclusiva do Congresso. Não estão sujeitos à sanção do presidente da República. Acabamos de ver lá na Constituição. Em geral, aplicam-se as regras de elaboração de lei ordinária, ou seja, o trâmite para aprovação de um decreto legislativo de uma resolução acontece de forma que parecida com a tramitação da lei ordinária, mas o detalhamento do procedimento compete aos regimentos internos de cada casa. O decreto legislativo, ok, do Congresso Nacional, exemplo, né? Ó, resolve sobre tratados internacionais, tá? Então, tratados internacionais. Então, quando o Brasil participa de algum tratado internacional, tá certo? É o Congresso Nacional via decreto legislativo. Aí não passa por nenhum controle do Poder Executivo, do Presidente da República. Ele vai editar um decreto legislativo. Ó. Disciplina relações ocorridas na vigência da medida provisória não convertida em lei. A gente vai estudar que a medida provisória tem uma eficácia de 120 dias. Se não for aprovado, corre o risco de ela o quê? Decair. E aí, professor, como é que ficam os efeitos da lei que deixa de existir, a medida provisória? É o decreto legislativo que irá regulamentar essa situação. Susta atos, né? Ou seja, suspende, né? Cancela atos do Poder Executivo que exorbitem o poder de regulamentar. O artigo 49, o artigo 62, o artigo 49. Então, isso aqui são matérias do decreto legislativo. Vou até marcar isso aqui com uma cor diferente. Ó. Aqui eu tenho que fazer uma marcação com uma cor diferente. Pronto, vamos pôr um vermelhão aqui, ó. Isso aí, ó. O vermelho aqui, ó. Bacana? Decreto legislativo. E agora a resolução, professor, né? Uma resolução. A resolução, tá? A resolução é o seguinte, né? A resolução, ela é utilizada muito pelo Senado Federal. Tá? Senado Federal. Ou seja, nas atribuições privativas do Senado Federal, a forma de se materializar suas decisões é a forma de resoluções do Senado Federal. Tá? São três coisas muito famosas que existem nas atribuições do Senado Federal. Primeiro, né? Olha só, os limites, né? Do ICMS, Imposto, né? De Circulação de Mercadorias e Serviços, né? O ICMS é o imposto estadual. Inclusive, é o imposto mais importante do Brasil hoje, na minha avaliação. Dos estados, sem dúvida nenhuma, tá? Então, ICMS. Então, é o seguinte, os limites das alíquotas e os procedimentos principais são ditados por resolução do Congresso Nacional. Ok, né? Outra coisa que tem de resolução, ó, limites do endividamento, tá? Como assim, professor? Do endividamento, né? Nós temos aí, por exemplo, dívida fundada, até 3 vezes a receita corrente líquida, e assim por diante. Então, os limites de endividamento, por quê? Porque, olha só, a atribuição o Senado Federal não é de representação dos estados? Sim, dos estados, né? O que acontece? O endividamento são dos estados. Nada mais justo do que o órgão legislativo maior, que é o Senado, edite essas resoluções. Essa foi a mentalidade de quem? Do legislador. Tá? O que mais? Ó, por resolução, vai executar lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso de constitucionalidade. Então, essas aí são as atribuições. Então, o que acontece? Nós estamos estudando processo legislativo e nós acabamos de estudar 2, tá? Processos legislativos, né? 2 processos legislativos
que são processos legislativos, mas não é da esfera do poder executivo. Não tem nada a ver com o processo legislativo, né? É poder executivo, que são os decretos e as resoluções. Os dois instrumentos são de competência do Congresso Nacional. Bingo, está aí. No uso e no exercício das suas atribuições constitucionais, especificamente o artigo 49, o artigo 51 e o artigo 52 da Constituição Federal, que são atribuições que são de atribuição de competência exclusiva e privativa das suas casas, né? Pronto. E agora a gente entra, tá, no assunto propriamente dito, que é o quê? O assunto do processo legislativo. Então, nós temos iniciativa, discussão, deliberação ou votação, sanção ou veto, promulgação e a famosa publicação. E, claro, você pode ter certeza, né, que o poder executivo participa de forma efetiva em todos esses processos, né? Então, vem comigo, iniciativa. Tá? Você tem que entender, cara, né? Que iniciativa? O que é iniciativa, cara? Iniciativa é aquela pessoa habilitada para propor leis. Você aí tem uma ideia fantástica para resolver o trânsito no Brasil. Tá? Fantástica, fantástica, extraordinária. Depende de lei. Você pode propor uma lei para o Congresso Nacional? Não pode. Por quê? Porque você não está legitimado. Então, a primeira coisa você tem que conhecer, né, é quem tem iniciativa para propor. Quem possui a iniciativa. Ok? Fechou? Né? Onde que eu busco essa resposta? Na própria Constituição Federal de 88. Vamos lá. A iniciativa é a proposta de edição do direito novo, né? A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais terão início na Câmara dos Deputados, ok. Da mesma forma, a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei. A Constituição não tratou expressamente a respeito, mas, por força regimental, os projetos de iniciativa do Ministério Público também começam a tramitar na Câmara dos Deputados. Então, ok. Então, você tem aqui o Congresso Nacional. Certo. O Congresso Nacional, você tem, primeiro, a Câmara dos Deputados, ok? Duas casas, né? E você tem outro aqui, o Senado Federal. O Senado da República, tá? O que está falando aqui? O que traz aqui essa primeira parte do texto do artigo 64, né? As leis de iniciativa, ok. Quem tem a capacidade de propor, ok? Vamos lá. O Presidente da República, olha aí. A gente vai falar muito da competência dele. Presidente da República. O Supremo Tribunal Federal também tem iniciativa de propor leis, né? Mas os tribunais superiores, olha aí. Mais tribunais superiores, né? Ok, bacana, né? Terão início na Câmara dos Deputados. Ok. Como assim início? Porque é o seguinte, aqui está, primeira discussão e aprovação, vai na Câmara dos Deputados, né? Depois de aprovado, o projeto segue para o Senado. Depois, né, passa por sanção do Presidente da República. Presidente da República, tá? Presidente da República. Fechado. 10 aqui, né? Presidente da República, ok. Da mesma forma, iniciativa popular. Opa, olha aqui. Iniciativa popular. Tá? Iniciativa popular. Está aqui. Então, iniciativa popular também, como então, nós temos iniciativa popular. Então, a iniciativa popular também tem a prerrogativa de quê? De propor leis. Né? Tá aí, né? Ok. O que mais, professor? Aí nós temos aqui, né, o Ministério Público, também começa nas câmaras, tá aí. Então, essas aqui são, né,
quem tem competência para propor leis, tá? E aí, professor? Você tem aqui, ó, deputado. Deputado tem prerrogativa para propor leis? Claro que tem, tá? Inclusive, dele é a prerrogativa natural, né? Então, se o deputado, ele vai o quê? Iniciar a discussão na Câmara dos Deputados. Professor, senador pode ser autor de iniciativa de lei? Sim. Olha aí, senador. Vai começar onde? No Senado Federal. Assim que funciona. Tá aí, tá? Então, Congresso Nacional. Então, iniciativa. Então, a gente está tratando muitas coisinhas aqui, gente. Uma aula aí muito interessante, muito bacana. Eu mesmo vou entrar em vários detalhes que é muito importante, que não vai servir somente para essa matéria, vai servir para outras matérias também, principalmente direito constitucional. Tá? Então, nós temos quem possui a iniciativa. Pronto, né? Começa também. Vamos lá, tem mais coisa? Tem mais coisa. Vamos passar aqui, né? Vamos lá. A iniciativa põe em marcha o processo legislativo, tá? Em marcha o processo legislativo e determina a possibilidade de uma casa destinatária submeter o projeto de lei a uma deliberação definitiva. Bacana, né? Fechou aqui. Então, a gente falou o primeiro assunto, tá, relacionado à competência. Então, a gente já viu aqui alguns assuntos, né? A banca examinadora pode querer saber, depois perguntar assim para você, os projetos de lei, tá, de iniciativa popular, obrigatoriamente iniciar-se-ão no Senado Federal, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a iniciativa do presidente da República, a iniciativa dos Tribunais Superiores, do STF, Tribunais Superiores, Ministério Público e Popular, são de iniciativa onde? No Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, né? Iniciativa comum ou concorrente, né? Iniciativa comum ou concorrente compete ao presidente da República, a qualquer deputado ou senador, a qualquer comissão de qualquer das casas do Congresso e dos cidadãos de iniciativa popular. Tá? Ou seja, o que tiver uma maior concorrência comum ou quem compete à competência comum concorrente? Presidente da República, né? Deputado, senador, qualquer comissão das casas e os cidadãos, e a iniciativa popular. Então, eles têm competência concorrente, né? Concorrente. Deputado, senador, claro, né? Eles fazem parte do legislativo. Ou seja, qualquer matéria, né, por iniciativa popular, que são os cidadãos aí poderem ter uma competência comum, né? Comum. Então, eles têm competência comum. Então, tem que saber disso, né? Quem que tem competência comum? Ó, presidente. Ó, deputado, senador e popular. Aí. Pronto. Tá? A iniciativa popular em matéria de lei federal está condicionada à manifestação de pelo menos, olha só, tá? Pelo menos, tá? 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional que deverá estar distribuído em, no mínimo, 5 estados, exigida em cada um deles a manifestação mínima de 0,3%, tá, de seus eleitores. Artigo 61. Tá? Artigo 61. Explicando para vocês. A população tem iniciativa de propor leis? Tem. Qual que é essa iniciativa dela? A iniciativa dela é comum e concorrente. Aqui. Comum a todos, concorrente. O objeto dessa iniciativa pode ser também do deputado? Ok. Agora pense comigo, cara. Você já pensou, cara, se a Constituição desse essa autonomia, dessa autorização da iniciativa popular para qualquer uma pessoa está habilitado em propor leis? Olha o tamanho do balaio de gato que iria ser. O Congresso ia receber todos os dias milhares de projetos de lei. Então, no sentido, né, de somente termos iniciativa popular de leis de relevância, né, relevância, atuação nacional, ele estipulou o seguinte, que é 1%
do eleitorado nacional, sendo, né, 3% do eleitorado de quantos estados? 5 estados. Então tá aí. Ah, professor, quantos eleitores temos no Brasil hoje? Em torno de 100 milhões de eleitores. Então nós temos que ter 1 milhão de assinaturas para fazer isso. E sendo que tem que ter 3 estados que tem que ser 3% do seu eleitorado. Tá? Então essas aí são as regras da iniciativa popular. Professor, quais leis que o senhor conhece de iniciativa popular? Eu, particularmente, conheço somente um caso bem-sucedido de lei de iniciativa popular, que está valendo, né? Que é a lei da ficha limpa. Então, a lei da ficha limpa, gente, né? Ou seja, o cara se candidatar a cargos eletivos, ele não pode ser condenado em segunda instância, né? É a lei da ficha limpa, né? Somente pessoas aí que têm uma ficha limpa que podem governar o nosso país. E, infelizmente, né, o nosso Supremo Tribunal Federal está distorcendo essa interpretação que foi de iniciativa popular. Então, a lei da ficha limpa conseguiu superar esses requisitos da lei, da Constituição Federal, e foi transformada em lei. Né? Pronto, vamos lá, né? Sobre classificação de iniciativa concorrente, né? Tem-se também a relativa proposta de emenda à Constituição. Tá? O processo de emenda à Constituição pode ser deflagrado, né, por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados. Né? Ok. Vamos lá. Emenda à Constituição, concorrente. Concorrente é possível dizer que qualquer um pode fazer, bacana, né? Pelo presidente da República e por mais da metade da Assembleia Legislativa. Ok. Vamos falar sobre a iniciativa concorrente, né, das emendas à Constituição. Para falar sobre esse assunto, tá, nós vamos ter que ir novamente para onde? Para a Constituição Federal. Tá? Passando aqui, vamos achar, ó, deputados e senadores, ó. Olha aí, né? Ó, os deputados e senadores são invioláveis, civil, penalmente, em quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, né? Ok, fechando aqui, os deputados e senadores não poderão, olha as restrições que é, ó, não poderão, ok, né? Perderá o mandato do deputado ou senador, tudo isso aí está no poder, está aqui nas regras, né? Não perderá o mandato do deputado e senador, ok, né? Das reuniões do Congresso Nacional, ele vai falar aqui do ano legislativo, né? A emenda 50, muito famosa essa emenda 50, que mexeu nas férias dos deputados e senadores, né? Das comissões do Congresso Nacional, bacana, né? Do processo legislativo, artigo 59, tá? Vamos aqui. O processo legislativo compreende, a gente já explicou esse cara aqui, ok, bacana, né? Aí vem, artigo 60, tá? A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Então, nós temos a Constituição Federal. Tá? Nós temos a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela é imutável? Não, ela é mutável. Ela é mutável. Tá? É a nossa lei máxima. Quem que tem a iniciativa de propor alteração à Constituição Federal? Quando há uma alteração na Constituição Federal, nós chamamos de emenda. Infelizmente, a nossa Constituição está muito emendada, mais de 110 aí, entendeu? Mais de 110 emendas à Constituição. O professor de Direito Constitucional, cara, é um cara muito exigido, porque vira e mexe nós temos alterações no texto constitucional, né? Então tá aí, emendada. Quem pode propor a emenda? Essa pessoa, quem pode propor a emenda, nós estamos falando de um termo técnico que é objeto desse exato momento da nossa aula, de que quem tem iniciativa. Pronto. E quem que tem iniciativa? 3 pessoinhas. 1, 2, 3. E qual que é o tipo de iniciativa que tem essas 3 pessoinhas? Tá? É muito simples, é um tipo de emenda, iniciativa chamada de, olha só, concorrente. Né? Ou seja, concorrem entre si. São objeto da emenda à Constituição. Quem que são? Ó, primeiro, quem que pode propor? Um único deputado pode propor emenda à Constituição? Não. Por quê? A Constituição é a nossa lei mais importante. Está no topo da pirâmide, né?
na hierarquia das leis? Ó, 1/3, vírgula, no mínimo, dos membros das câmaras de deputados ou do Senado Federal. Então, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado pode propor emenda à Constituição. Outro, presidente da República, esse cara aqui, ó, sozinho, tá? Ele pode propor emenda à Constituição. E a terceira pessoa legitimada que tem a iniciativa de propor qualquer emenda à Constituição está aqui. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Né? Então, mais da metade das Assembleias se manifestando sobre um assunto de alteração da Constituição, ou seja, de difícil aplicação, né? Muito difícil aplicação. Né? É muito mais fácil hoje a emenda, primeiro, por iniciativa do presidente da República e, segundo, claro, iniciativa do próprio Congresso Nacional. Então, isso aí é a emenda à Constituição. Entenderam o negócio da iniciativa? Está aí. Tá? Então, isso aqui é iniciativa, né? Então, iniciativa, a emenda à Constituição, né? Ok. Já que estamos aqui em emenda, vamos aproveitar aqui e dar uma lida aqui nesse dispositivo para a gente entender mais, né? Ó, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal de estado de defesa ou estado de sítio, né? Olha que coisa legal, né, Carol? A Constituição não poderá ser emendada, né? Na vigência de intervenção federal de estado de defesa ou estado de sítio, né? E aí, professor, cara, uma coisa muito interessante, né? A época do então presidente Michel Temer, né? O Michel Temer ele decretou lá a intervenção federal no Rio de Janeiro, não é isso? Que gosta da segurança pública. Não sei se vocês lembram desse fato, né? Então, nesse período, cara, salvo engano, 2017 para 2018, né? Nós não tivemos nenhuma emenda à Constituição. Foi um período aí de maior estabilidade no Brasil da Constituição Federal. Tá? Por quê, professor? Porque nós estamos em estado de exceção aqui. E como está em estado de exceção, nós não podemos o quê? Estar discutindo alterações na Constituição que pode prejudicar aí o conteúdo da nossa Constituição. A proposta será discutida e votada, olha só, em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Deputados, em 2 turnos. Olha aqui o procedimento legislativo. 2 turnos, né? Considerando-se aprovada, se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos. Então, você tem que ter aqui, ó, o quórum 3/5 de cada casa em, olha aí, 2 turnos. Ou seja, para você aprovar uma emenda à Constituição, você terá aí, ó, 4 votações. Ou seja, não é processo fácil, tá? A matéria realmente tem que ser aí muito bem discutida e de grande interesse nacional, né? A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem, né? O que acontece aqui? Número de ordem, emenda 1, emenda 2, emenda 3. Tá? O que acontece aqui? Isso aqui é uma diferença, né? O que pode cair na prova? Estou estudando processo legislativo, tá? Processo legislativo, tá? As leis, lei ordinária, lei complementar, tá? As leis. Quem que aprova as leis? Quem que aprova as leis? Quem que é? É o Congresso Nacional, tá? Aí ela tem a promulgação, a sanção, né? O veto, né? Quem faz isso? É o Poder Executivo. Na emenda à Constituição não existe sanção e veto. Por que não existe sanção e veto? Olha o quórum de aprovação. 2 votações de 3/5 em cada casa. Então não há necessidade de sanção e veto. Tá? Já é a vontade do Poder Legislativo ali, ora, colocado. Não há necessidade de fazer isso. E a promulgação de emenda à Constituição, isso já caiu muito em concurso público, isso cai e o pessoal erra ainda, não compete ao presidente da República. Quem faz a promulgação, se torna pública, né? Que passa a dar vigência a tal determinado instrumento, neste caso, é a própria, né, o próprio Congresso Nacional. Né? Professor, então, emenda à Constituição. Nós temos competência concorrente de 3 pessoinhas, né? Nós temos aí, né, 1/3 do Senado, 1/3 do Congresso, o presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas do Brasil. Eles podem propor emenda de qualquer coisa, pode ser de qualquer coisa. Professor, pode ser objeto
tá, de emenda à Constituição, deliberando abolir o voto secreto? Não pode. Ou seja, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele trouxe umas coisas chamadas de cláusulas pétreas, ou seja, esse poder de alterar a Constituição tem restrições. Não se pode alterar esses dispositivos aqui, ó. Esses dispositivos aqui não podem ser alterados aqui, ó. Esses dispositivos aqui não podem ser alterados, não podem ser objeto de quê? Da emenda à Constituição. Não podem ser alterados a emenda à Constituição. Ó. Não será objeto de deliberação a proposta da emenda que tente a abolir. Ó, abolir. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.